Os jovens são vagabundos que não querem mais trabalhar. Eis uma afirmação que se ouve por parte de muitas pessoas. E existe ali um grande percentual de verdade. É a geração nem trabalha e nem estuda. Mas, por outro lado, não são apenas os jovens que não estão com vontade de trabalhar. Existe um desânimo estabelecido pela sociedade. Adultos também não têm lá muita vontade de trabalhar. Isso é um fato. Eu ando conversando com inúmeras pessoas, com conhecidos, pessoas desconhecidas, vez ou outra, e existe uma insatisfação, existe um desânimo. Existe nas pessoas hoje realmente aquele sentimento de que as coisas não fazem mais muito sentido, e é verdade. O mercado de trabalho, como está constituído hoje, não faz sentido. Se trabalha por trabalhar de forma mecânica, apenas para sobreviver de forma melancólica. Ou outros que juntam recursos materiais significativos, mas não existe ali também um sentido, um significado, uma meta, um objetivo. A vida em sociedade hoje está doente, existe um adoecimento coletivo. Constituímos uma sociedade doente. E a forma como o mercado de trabalho hoje está constituído colabora em grande medida para que isso aconteça, para que este adoecimento esteja aí. Existe uma impessoalidade no trabalho hoje. É um trabalho frio. É um trabalho que cobra do ser humano uma participação muito mecânica, muito artificial. É um fazer por fazer, apenas pelo dinheiro. Numa competição absurda, onde uns passam por cima dos outros, não se respeitam, e existe uma falsa ética do trabalho, uma pseudo-ética do trabalho, que torna as pessoas doentes. Então os jovens hoje estão desanimados, isso é um fato. É uma geração que foi mimada pelos pais, muitos desses pais que ajudaram a constituir este modelo podre do mercado de trabalho, que agora cobram dos filhos algo que não faz sentido. Então é uma geração que foi muito mimada, uma geração super protegida, uma geração exposta já muito cedo às tecnologias. Não existiu no desenvolvimento dessa geração a interação, a troca com outros jovens, outras crianças, outros adolescentes, tudo muito recluso, tudo muito fechado, tudo muito na frente de telas de celular, de computador, jogando videogame, onde tudo era cor-de-rosa. E de repente esta geração que foi mimada se depara com um mercado de trabalho cruel, um mercado de trabalho materialista, onde o que conta são apenas as aparências, a ostentação, o ganho bruto pelos recursos materiais, e fica por aí. Um mercado de trabalho completamente desumanizado. Mercado de trabalho este que foi constituído pelos pais destes jovens que hoje estão entrando no mercado de trabalho. Pais estes que criticam seus filhos, mas que colaboraram, que ajudaram e que projetaram esta geração vazia que hoje está aí. Então eu não defendo esta nova geração, é uma geração vazia que foi idiotizada pelas ideologias, pelas tecnologias, por todo esse mimimi, toda esta vida facilitada, mas é uma geração, por outro lado, que não teve contato com coisas naturais, tudo foi muito artificial. Os pais que agora criticam seus filhos foram os mesmos pais negligentes que não conversavam com seus filhos, que os deixavam no celular o tempo todo e agora estão se deparando com este dilema de filhos que não querem nada da vida. Como adultos hoje que estão desanimados. Eu, sinceramente, eu sou professor, mas eu tenho uma carga horária de 20 horas por semana.
Eu não vejo também muita motivação em trabalhar muito, se matar de trabalhar apenas para juntar dinheiro, apenas para dispor de determinados recursos, para ter, sei lá, um dia uma velhice tranquila, ou seja o que for. Eu sinto, sinceramente, um grande desânimo frente ao mercado de trabalho, mas busco fazer a minha parte sem me matar. Esse negócio de se matar para trabalhar é completamente ultrapassado. Nos dias atuais, a humanidade precisa rever seus conceitos, notadamente a forma como o trabalho hoje é compreendido e entendido. Tudo isso precisa ser revisto urgentemente para que o ato de trabalhar volte a ter um significado e as pessoas se sintam bem trabalhando. Não que o trabalho em outras épocas fosse uma diversão, um bem-estar constante, mas era ainda um trabalho mais artesanal. Um trabalho onde existia uma presença interior maior ainda. Não era tão artificial como hoje. Tudo ainda era mais equilibrado. Era um sistema de vida onde as coisas eram para amanhã. Hoje as coisas são para ontem. Se corre contra o relógio de forma absurda, não há mais tempo para nada, as pessoas estão sempre nesta correria maluca e isso exaure as pessoas, isso cansa, isso desanima, isso gera nas pessoas uma depressão coletiva. Este desânimo que está estabelecido nas pessoas, eu não entendo, propriamente como uma depressão. Eu até usei a palavra depressão antes porque muitas pessoas estão deprimidas, mas este desânimo, no meu ponto de vista, é a constatação de que nosso modelo de mundo está desmoronando. Este desânimo vai se acentuar cada vez mais, vai crescer cada vez mais. Eu acredito que nos próximos anos a humanidade será colocada de joelhos no mercado de trabalho, na vida familiar, na vida pessoal. Um desânimo gigantesco vai se apossar das pessoas, cada vez mais, de tal modo que elas não tenham mais vontade de fazer nada. E nesta falta de vontade de querer fazer alguma coisa, talvez surja uma centelha de reflexão lá no íntimo das pessoas. Talvez surja, não estou dizendo que vai surgir, porque eu sinceramente não espero mais lá muita coisa da humanidade, mas talvez este desânimo faça muitas pessoas pensarem ainda sobre o rumo de suas vidas. Talvez esse desânimo coloque as pessoas contra a parede, porque está gerando uma insatisfação, uma infelicidade, uma tristeza muito grande dentro das pessoas. Nos adultos, nos idosos, nos adolescentes, nos jovens e nas crianças. Observemos hoje crianças que tentam se suicidar, crianças com problemas emocionais seríssimos. Claro, essa educação artificial de hoje, uma vida na frente de videogames, celulares, isso não produz nada de bom, isso não produz nada de positivo. Quem ganha com isso são as empresas que produzem todas essas tranqueiras, todos esses lixos tecnológicos, mas gerações cada vez mais frágeis, imbecilizadas e decadentes vão chegando ao mercado de trabalho, à vida adulta. E isso vai gerando transtornos, vai gerando um caos social. Então hoje existe um desânimo nas inúmeras faixas etárias. As pessoas estão desanimadas no mercado de trabalho. Aqueles que já não veem a hora de se aposentar, que faltam apenas alguns anos, que querem sair do mercado de trabalho, existe um desânimo naqueles que estão na fase final do mercado de trabalho e naqueles que estão adentrando o mercado de trabalho. Porque as coisas não fazem mais muito sentido hoje. Observemos, somos uma sociedade sem sentido. Somos uma sociedade sem sentido. E também, por mais que eu seja um crítico das novas gerações, também não dá para jogar a culpa
toda em cima das novas gerações. Porque foram os pais dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, que insuflaram essa vida tecnológica, que acreditaram que o futuro era da tecnologia, que tudo deveria ser tecnologizado para que tudo fosse mais prático, mais rápido, mais imediato. Eis a colheita. O que hoje estamos aí vivenciando é a colheita do que o pessoal com 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade alimentou. Pessoas que tiveram uma vida mais difícil na infância, na adolescência, que depois se depararam com um mundo que estava se tecnologizando e que aderiram a isso. E aderiram, depois criaram seus filhos, educaram seus filhos, educaram bem entre aspas, com todos esses mecanismos tecnológicos na mão. E estes mecanismos tecnológicos na mão das crianças é que produziram todo esse desleixo, todo o descontrole que hoje está. Então, uma falta de sentido está estabelecida nas pessoas, na vida das pessoas, na pseudo-vida das pessoas. E por isso trabalhar não faz lá muito sentido. Eu, sinceramente, não vejo virtude alguma em se matar de trabalhar. Para quê? Eu trabalho o mínimo possível para ganhar aquilo que eu preciso. No demais, eu espero tranquilamente o desmoronamento do nosso modelo de mundo, do nosso modelo de sociedade que vai desmoronar. O desânimo estampado no rosto das pessoas é a comprovação disso. É a comprovação. Basta conversar com as pessoas que elas vão se abrindo, elas vão botando para fora todo o seu desânimo. E existem aquelas pessoas que desconversam, que daí falam dos seus lucros, dos seus empreendimentos, de seus projetos profissionais, mas existe ali uma fuga, um medo. Aqueles que não querem conversar sobre isso estão fechando os olhos, são os mais alienados, que vão cair do alto da sua torre de marfim quando for tarde demais. Pessoas essas que estão esmagando os demais, considerando como vagabundos aqueles que estão refletindo sobre a falta de sentido da vida, do mercado de trabalho, etc. e tal. Então, é uma sociedade completamente descontrolada, desconcentrada. De um lado, todo esse politicamente correto, do outro lado, o pseudo-conservadorismo careta, que traz em si um materialismo enrijecido, completamente engessado. São as polarizações, são os extremos. Esta sociedade polarizada comprova ser doente, onde as coisas se polarizam assim, de um lado o mimimi politicamente correto, do outro lado este pseudo-conservadorismo careta, onde isso se estabelece, comprova-se a existência de uma doença social. A sociedade humana está doente. O desânimo frente ao mercado de trabalho por parte de pessoas em final de carreira ou por parte dos jovens que estão começando a carreira, isso comprova a grande doença moderna, que é a falta de sentido, que é justamente este desânimo que tomou conta da vida das pessoas. E este desânimo vai espremer as pessoas como laranjas. As pessoas vão ser espremidas como laranjas pelo desânimo. Isso vai colocar as pessoas de joelhos. E talvez daí despertem, porque daqui por diante, as pessoas não vão mais encontrar um sentido para as coisas. A vida social vai ficar cada vez mais esquisita. O mercado de trabalho vai ficar cada vez mais estranho. As novas gerações serão cada vez mais esquizofrênicas. Crianças autistas, crianças depressivas, crianças buscando suicídio, adolescentes com uma mentalidade pervertida, tudo isso resultante do nosso modelo de mundo, desta vida hipertecnologizada, onde não existe mais humanismo, onde não existe mais o lado humano. Tudo é mecânico, tudo é máquina, tudo é técnica, tudo é busca por riqueza, projeção, aparências. É uma vida artificial, uma vida doente. E por isso os jovens não querem mais trabalhar.
É uma geração vagabunda, sim, por um lado, mas não condeno os jovens. Eu não condeno porque o mundo está sem sentido, a sociedade humana está sem sentido. Tenho pena dos jovens de hoje. Eu, aos 44 anos de idade, nasci em 1980. Em 1980, aqui na cidade onde eu moro, a vida ainda era saudável. Agradeço por ter nascido naquela época. Eu não queria ter 20 anos hoje, eu não queria ter 15 anos hoje. Tive 20 anos em 2000, tive 15 anos em 1995, numa época bem mais saudável do que hoje, onde a tecnologia, onde toda essa artificialidade dos dias atuais ainda não existia. Isso fez de mim alguém um pouco mais humano. Essa nova geração é desumanizada desde os primeiros dias da sua vida. É idiotizada pela tecnologia, pela correria dos pais, pelas ideologias políticas, as polarizações. Tudo isso está tornando as crianças e os adolescentes doentes. E daí não adianta chamá-los de vagabundos, porque muitos destes indivíduos que chamam as novas gerações de vagabundos, que têm 40, 50, 60 anos, contribuíram, ajudaram a fomentar este mundo artificial. Agora não adianta reclamar, é a colheita. Tudo está voltando. A sociedade como um todo, desde os mais jovens aos idosos, precisam rever seus conceitos, porque está praticamente tudo errado. Está praticamente tudo errado. E as pessoas não estão mais com vontade de trabalhar. Isso é um fato. Isso é a denúncia de que somos uma sociedade doente e algo precisa ser feito urgentemente dentro de cada pessoa. Cada um, a partir de si mesmo, precisa se reconhecer, precisa se espiritualizar, precisa fazer o seu trabalho interior, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O trabalho interior é a verdadeira espiritualidade. Trabalho interior este que foi esmagado pela correria no mercado de trabalho. Trabalho interior este que foi esmagado pelas tecnologias, pelas polarizações políticas, pelo mimimi gosmento do politicamente correto, ou este pseudo-conservadorismo dos últimos anos que se constituiu aí, que é uma verdadeira meleca social e cultural também. Sempre estas polarizações, onde não existe a possibilidade de pensar por si mesmo. A possibilidade existe, basta pensar por si mesmo. Mas, infelizmente, as pessoas aderem a um dos polos, a um dos extremos, porque é mais fácil, é mais cômodo. É fácil ser esquerdista e chamar o direitista de fascista, como é fácil ser direitista e chamar quem não é de comunista, como é hoje. É uma idiotização absurda em todos os lados e no centro igual. No centro igual. Falta pessoas que pensem por si mesmas, porque se as pessoas não pensarem por si mesmas, a vida não vai ter um sentido, trabalhar não fará sentido e se viverá de forma automática como um robô social, um robô doente que não se suporta a si mesmo. É o que observamos nos dias atuais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!